Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever esse nosso canal no YouTube, a Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para esse dia de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo 15, verso 20. O texto diz assim: E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Essa parábola contada por Jesus, ele revela algo profundamente forte e muito interessante da cultura judaica. Quando o filho mais novo pede a sua herança, estando ainda seu pai em vida, ele está na prática declarando: Pai, para mim o Senhor já morreu. E isso não era apenas um desrespeito, era na verdade uma ruptura de relacionamento e gravíssimo. Na lei havia um princípio. Em Deuteronômio capítulo 21, verso 18, tem um resumo que nós podemos entender, aplicar aqui no texto, onde declara que um filho rebelde, costumaz e desobediente, ele poderia sim ser levado à morte. Ou seja, o filho pródigo não merecia festa, assim como muitos de nós, onde vivendo em pecado, não merecemos festa, e sim, com aquele filho, merecemos juízo. Mas todo aquele que reconhece a Cristo como Filho de Deus e o confessar diante dos homens, ele faz acontecer, sim, faz acontecer festa diante dos anjos de Deus que estão nos céus. Que preguemos, meus amados, que preguemos a palavra do Evangelho da Cruz a toda criatura, mas a toda que retornar à casa do Pai, ele sempre encontrará graça em vez de condenação, amor em vez de rejeição e juízo. E deste nosso texto, nós vamos apresentar algumas lições importantes a serem compartilhadas. A primeira lição é que o pecado é a ofensa direta ao Pai, ao nosso Deus. O pecado, meus irmãos, não é apenas um erro moral, é uma rejeição consciente da autoridade de Deus. Isaías capítulo 1, verso 2 diz: Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Toda vez que o homem escolhe pecar, toda vez que o homem escolhe o pecado, ele declara a Deus: não preciso de ti. Eu prefiro mais o pecado do que a sua presença. E a pergunta que nos fazemos aqui é: o que temos mais preferido no dia a dia? A presença de Deus ou o pecado que jaz no mundo? E a segunda lição que vamos apresentar com o nosso texto é: somente o ofendido tem o direito de perdoar, e o Pai escolhe nos perdoar. O filho, meus irmãos, o filho feriu profundamente seu pai, mas o texto revela algo maravilhoso aos nossos corações. O pai não espera explicações do seu filho, ele espera somente o seu retorno para casa, e o pai, ele corre até ele. E assim é Deus conosco. Isso quebra todos os protocolos culturais. Os homens idosos, meus irmãos, daquela posição, eles não corriam, mas o amor do pai pelo seu filho, o amor de Deus para conosco é maior do que qualquer tipo de honra social. João 3,16 vai dizer que: mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salmo 103, verso 10 em diante, nos ensina que não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Meus irmãos, grande é a misericórdia de Deus para conosco. O abraço, o beijo não foram apenas emoção, foram uma declaração pública de perdão e restauração. Tudo que Deus quer para conosco é nos perdoar e nos restaurar ao seu reino. Antes mesmo do discurso do filho terminar, o pai, na nossa reflexão, na parábola, o pai já havia decidido perdoá-lo e restaurar a sua casa. E assim é para conosco, onde o Pai, o nosso Deus, deseja que todos nós
sejamos restaurados e retornemos para a sua casa. E a terceira lição que vamos apresentar do texto é que a graça interrompe o juízo que merecíamos. Pela lei havia condenação, mas o Pai escolheu a graça. Lamentações 3:22 diz que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Essa parábola, ela aponta diretamente para Cristo. Na cruz, o juízo que era nosso foi assumido por Cristo. A justiça não foi ignorada, foi satisfeita em Cristo. E por isso, meus irmãos, hoje o pecador pode voltar para o seu lar, junto do Pai, sem sermos consumidos. Meus amados, é bem provável que você já até desprezou o Pai, o nosso Deus. É bem provável que você já até feriu o coração de Deus. É bem provável que você já viveu como se Deus não tivesse e não existisse. Já saiu da presença e perdeu tudo. Mas há uma verdade que precisamos compartilhar e urgente. O Pai, o nosso Deus, Ele ainda está esperando voltar. E mais do que isso, Ele corre ao nosso encontro. E o mais impressionante, Ele, o nosso Deus, Ele não corre para acusar, Ele corre para nos restaurar e nos receber em amor e com misericórdia. Isaías 55, verso 7, nos ensina que deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ei, o nosso Deus, Ele tem perdão para cada um de nós que se arrepende. Não importa o que você tenha feito. Satanás, ele nos acusa dia e noite, declarando que não há mais jeito. Mas o nosso Deus, Ele nos recebe de volta. Basta-nos voltar para o caminho. E esse só há um caminho. E esse caminho é Cristo, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Meus irmãos, não importa quão longe e quão distante você tenha estado ou tenha ido, Cristo está mais perto do que tenhamos pensado. E o perdão já está disponível a todos nós que nos arrependemos. Basta somente voltar. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. E que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. E meus irmãos, eu convido a você a participar dessa nossa missão. Estamos levando a palavra de Deus ao continente africano através do esporte. Seja um cooperador nesta obra missionária. Vou deixar nas descrições a agência, o banco e o Pix, caso você queira compartilhar e participar conosco dessa obra missionária. Em breve estaremos indo para o continente africano, onde lá estaremos evangelizando através do esporte. O banco é o C6, o nome é Alexandre da S. Costa e o Pix é alexandrecostacosta@hotmail.com. alexandrecostacosta@hotmail.com. Amém, meus irmãos? Guarda essa palavra no seu coração e que aguardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.